Eu literalmente já perdi as contas de quantas vezes eu tive medo de vender. É impressionante tudo isso. É impressionante quanto você pode realmente travar e não gerar nenhum resultado por conta do medo de vender. Será que esse medo de vender, por exemplo, seria um pouco do propósito que está envolvido e você não simplesmente tem medo de desviar-se do propósito? Ou será que simplesmente você tem um medo de vender porque você não confia nitidamente no seu trabalho? Qual viria a ser? O que será que pode ser? Eu quero falar com você hoje sobre comunicação e o poder que tem você saber o que está atrapalhando a sua venda. O medo de vender. O mesmo medo de vender está atrelado naquele mesmo medo de falar em público, no medo de falar com as pessoas. Está atrelado também no medo de se reunir, numa roda de amigos, de se relacionar com pessoas. O ponto-chave, então, seria: se eu perco medo de falar em público, ou se eu perco medo de vender, se eu perco medo, minha vida melhora. Não melhoraria? Sim. Sua vida pode melhorar e muito. Eu estou aqui porque eu quero te ajudar a ter uma comunicação muito mais assertiva, muito mais ampla, que te ajude realmente a compreender toda essa estrutura e você conseguir aplicá-la de verdade na sua vida. Falar bem conecta as pessoas. Falar bem faz literalmente com que as pessoas realmente possam compreender e tenham o bem de transmitir bondade, transmitir positividade, coisas boas para as pessoas. Eu estou aqui porque eu quero muito te ajudar com relação a isso. Portanto, vamos nos conectar. Medo de vender. O que está mais atrelado ao medo de vender? Rejeição. Eu já venho falando dentro dos meus vídeos, no geral, falando sobre essa estrutura que está por trás do medo em si, que está ligado a rejeições, a falta de confiança, uma certa insegurança e outros fatores. Essa insegurança pode vir por exemplo, na maneira como você caminha, a maneira como você fala, a maneira como você gesticula, a sua intelectualidade, a forma como você transmite isso, aquilo, algum trauma na infância. É uma variedade de possibilidades. Mas uma coisa que eu tenho aqui para você é te ensinar que, se você tiver medo de vender, acredite, todo aquele propósito que você tinha para esse projeto desaparece. O motivo é muito simples. Ele desaparece porque você precisa financiar tudo isso. Você precisa levar além todo esse projeto. E eu preciso que você se ajuste a isso, que você se conecte a isso. Eu passei durante muito tempo essa dificuldade de você querer vender as coisas para as pessoas, mas não conseguir vender. Eu não consegui vender. Chegar para alguém e falar, desculpa, eu tenho um produto aqui que é muito bom. Não, esquece. Essa construção toda em volta da venda, eu vou confessar uma coisa aqui para você. Eu sempre, quando estava vendendo, era como se eu estivesse traindo o meu propósito. Era como se eu estivesse vendendo significa que, eu sou dinheirista, isso, aquilo, outro. O medo de vender sempre foi uma coisa que esteve atrelada no meu relacionamento com o empreendedorismo, com a parte como empresário. E aí vem até um detalhe importante agora. Ser empresário. Ser empreendedor. É interessante isso. Existe uma diferença muito grande para mim. O empreendedor é aquele que empreende uma ideia, que traz, executa, cria, desenvolve. Mas o empresário é aquele que quer o resultado principalmente estrutural. E aí nós estamos acrescentando como chave o dinheiro. Então existem essas duas diferenças. Se você tiver uma empresa que gera um empreendimento, seja no conforme for, se você é um empreendedor, uma empreendedora, ok, está ótimo e eu admiro isso e vejo como muito relevante. Mas se não tiver um empresário por trás de tudo isso, vai falir. Não vai dar certo. Não vai. Se você for só um empresário, só é mercenário, entre aspas, que quer só o dinheiro, pelo menos nessa concepção, também tem a tendência a não gerar o resultado qual você busca. Por isso temos que atrelar o empreendedorismo com a parte de empresariar. Então precisamos dar as ideias, o processo disso e precisamos do recurso financeiro para continuar investindo nesse propósito. O que tem a ver isso com comunicação?
tudo. Para você ser um bom empreendedor, você precisa se comunicar bem com as pessoas. Precisa transmitir suas ideias de forma assertiva, de forma congruente. Você precisa literalmente conseguir falar com as pessoas de uma maneira em que você se conecte com elas. Como empresário, a mesma coisa. Se tem uma coisa que eu posso garantir que são 3 poderes fundamentais para qualquer tipo de negócio, está ligado. Por exemplo, primeiro poder, o poder do dinheiro. Segundo poder, o poder da influência. E o terceiro poder, comunicação. Se você tem dinheiro, por exemplo, você consegue literalmente até conseguir algumas influências. Mas a comunicação depende do indivíduo em si. Depende de você se comunicar bem. Enquanto você se comunica para aqueles que estão em volta do seu dinheiro, até tudo bem. Mas, quando você precisa se comunicar a alguém que tenha o mesmo patamar de dinheiro e status que você, a influência vai... E for igual a influência e o dinheiro, só tem uma coisa que vai pesar aqui. Apenas uma coisa. A sua comunicação. O como você transmite, qual a confiança que você passa. O que eu estou te convidando aqui é parar e tirar da sua mente esse medo de vender. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com o meu amigo Marcelo Germano, que olha que coisa interessante isso. Eu nunca contei isso aqui de uma forma tão ampla. Depois, o Marcelo Germano é um grande empresário. Ele tem uma empresa, um dos projetos dele, uma das empresas dele, é autogerenciável, que ajuda os empresários a realmente encontrar uma forma de gerenciar suas empresas sem precisarem estar lá o tempo todo. Olha a publicidade, Marcelo. E o Marcelo Germano, um dia nós estávamos no evento e eu virei para ele e falei assim: Marcelo, o meu problema é que eu não sei vender. Ele falou: você não sabe vender ou não quer? Eu falei: eu não quero vender. Vender é uma coisa que não é comigo. Eu posso te falar do meu propósito, te vendo todas as minhas ideias. E comecei a questionar isso para ele. Comecei a colocar. Falei: cara, eu tenho medo de vender. E ele me ensinou uma coisa que é muito legal. Existe um pouquinho mais longo aqui de conversa para mostrar tudo que ele me passou. Mas uma coisa interessante é que ele falou, vou tentar resumir de uma forma simples. Se você acreditar de verdade no seu projeto, no seu propósito, naquilo que você criou para executar e entregar para as pessoas, você está honrando esta pessoa em adquirir o seu produto. É sério. Tem um valor muito agregado para compensar, para dar esse poder para a pessoa adquirir algo. Que tal você então correr uma maratona? Você chegou em primeiro lugar nessa maratona, mas todos os competidores eram péssimos. É como se não fosse valor. Imagine que você está jogando com um time, seja vôlei, basquete ou o que for, você está jogando com esse time. Mas aí acontece um detalhe que você ganhou, ou seu time ganhou. Mas ele jogou com o pior da liga, com o pior clube que poderia existir. O que aconteceu? Parece que perde o valor daquele projeto, daquele processo. E existe aí uma grande diferença também entre preço e valor. O seu valor sempre tem que estar muito mais agregado. Se você entrega valor o suficiente, fique tranquilo para vender. O seu preço vai estar agregado ao seu valor. Então, quanto mais valor você tem do seu projeto, você consegue vender melhor o seu preço. Tem várias coisas que eu vou citar aqui como exemplo. Mas, voltando ao Marcelo, aconteceu que o Marcelo, depois de um tempo, o Marcelo se tornou meu aluno. Que coisa interessante. Eu aprendi a vender. Porque ele me mostrou que quando você acredita de verdade no seu propósito, quando você tem certeza que aquilo que você tem vai ajudar as pessoas, uau, fique à vontade, vá e venda sem medo. Nós temos o problema da rejeição. A rejeição é normal isso. Nós queremos 100% de aceitação do nosso projeto. Nós não queremos nenhum tipo de, por exemplo, de alguma reclamação. De que não foi bom, a gente quer o melhor daquele projeto. E quando você pensa assim, não fique mal, não fique triste, porque isso é ótimo. É ótimo que você está preocupado literalmente com a transformação das pessoas. Mas, se você só ficar nisso, você paralisa e não cria mais nada. Você não desenvolve. E aí sim, você está deixando de merecer, de dar aquele valor necessário para aquelas pessoas que te acompanham, para que querem comprar e adquirir aquele seu conhecimento.
você precisa ter mais confiança em você. Agora entra um detalhe. Se você tomar a decisão agora de vender e já tirou esse medo, existe um outro processo que você precisa cuidar, que é o como você vai comunicar isso. Eu falei o como, não o quê. Como você vai comunicar isso? Uma parte importante disso é que você precisa entender que, dentro da sua comunicação como um todo, existe o que você pensa sobre o seu projeto e o que o cliente pensa do projeto. Nem sempre aquilo, por exemplo, vou dar um exemplo claro do meu curso. Eu tenho a consultoria, tenho uma consultoria que custa, tem 3 consultorias, 25, 35 e 65 mil. Depois eu tenho um curso que chama Minha Voz, que tem um preço de 3 mil reais, vamos arredondar, 3 mil reais. E tem um outro curso novo agora, que eu tenho, que inclusive está até disponível agora, disponibilizei ele hoje, inclusive, está lá, já estou falando de vendas, vamos falar de vendas. Disponibilizei hoje esse curso, esse site aberto no falarbemconecta.com.br. Depois dá uma entrada lá que já vai te dar muitas ideias, inclusive, dessa estratégia de você colocar o que você acredita com uma estratégia de vendas, que eu fui aprendendo de acordo com o tempo. Uma das coisas que eu percebi é que quando você está entregando tanto propósito, tanto valor, tem uma coisa que acontece, que você acredita que é pouco. Eu vou dar um exemplo. O curso Falar Bem Conecta, teve uma hora que a equipe falou assim, Ricardo, para. É muita coisa. Você já colocou muita coisa. E o preço que você está cobrando, por favor, Ricardo, é um preço muito baixo do mercado para tudo isso que você está entregando. É uma coisa... E eu queria colocar mais, aquela coisa. Por quê? Por conta desse mesmo medo de vender. Não é só de falar de venda. É da estratégia por trás de toda a estrutura da venda. Portanto, a comunicação tem que ser muito clara, objetiva. O que você está oferecendo? Eu vou dar um exemplo, depois você entra nessa página, falarbemconecta.com.br. Dá uma entrada lá que você vai ver de cara uma página, a entrada, eu já falo o que você vai ter. O que eu estou falando aqui é que você precisa ser mais objetivo, direto para o que você vai ensinar para as pessoas. O que você está oferecendo para as pessoas. Que serviço, que produto, que ideia. Seja direto, seja congruente, entregue o valor que essa pessoa precisa. Não tenha medo de vender se você acredita de verdade que aquele produto vai realmente ajudar as pessoas. Tá, tudo bem. Você ainda está com medo. Ok, vamos fazer o seguinte. Pegue e faz alguns pro bônus. Isso vai te ajudar muito. Alguns pro bônus. Crie toda a estrutura do que você vai entregar, de serviço, produto, um protótipo de alguma coisa, e entregue para algumas pessoas que seja o seu público verdadeiro. Não para sua mãe ou para o seu pai, mas o público, quem queria comprar esse produto. E começa a fazer exercícios, testes, e começa a validar tudo que você está entregando. Valide, tem que validar. Depois que você validou e entendeu que realmente é favorável e entrega um valor muito agregado, vai e venda sem medo. Coloque objetividade. Exemplos que eu estou te dando. O curso, uma coisa que eu vou te falar agora, isso é muito importante. Como eu te falei, eu tenho cursos de alto ticket, né, com valores e com preços muito agregados a esse valor. A entrega que eu entrego dentro dos meus cursos são muito poderosos. Pessoas que ganharam muito mais, que aumentaram coisa de 20% a 30% do que ganhavam, ou até mesmo em sentido de se sentir autoconfiante. Tem um valor imenso isso. É claro que nós só sentimos dores naquele momento. Por exemplo, você está Eu vou falar da minha área, tá ok? Você agora tem uma apresentação. Ah não, tá tranquilo. Mas no dia, você sabe como é. Ah, Ricardo, não, eu não costumo fazer muitas apresentações, nem gravar vídeos, não sei o quê. Eu tenho minha equipe lá, aí de repente você ganha uma grande oportunidade e você tem que ir lá exercer naquele tempo, naquele momento. E adivinha o que você faz? Ou desiste, ou faz mal feito. Faz meia boca. Eu vou citar um exemplo de um vídeo que está rolando na internet. Anitta e Paula Fernandes. Eu vou focar na Paula Fernandes, que participou de um evento com Andrea Bocelli. Aquilo é inconcebível na minha concepção. Tem uma frase que eu uso muito, que eu gosto. Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Muitas pessoas sobem para a cabeça e acreditam que não precisa daquilo. Até os que já fizeram palestras, que já fizeram vídeos, reuniões,
que já têm até um cargo muito bacana, que passaram por aquelas experiências várias vezes. Até você, até eu, temos que sempre, todo o tempo, nos reciclarmos de conhecimento. E para você que nunca fez, não preciso nem discutir que você precisa treinar. Senão você vai poder... Imagina, Paula Fernandes se sentiu já toda compelida, toda com o seu know-how, supostamente, e foi para fazer esse evento. E adivinha o que acontece? Ela fica parada. Muda. Não sabe a letra, fica lendo a letra. Como assim não se preparou? Como não se preparar para um momento desse? Aquilo ali está custando o quê? Ah, Ricardo, mas gerou uma baita de uma mídia. Mídia negativa? É isso que você quer? Mídia negativa? Eu quero pouca mídia, mas eu quero uma mídia construtiva, qualificativa. Eu não quero 300 mil seguidores. Não, eu quero 300 pessoas que realmente foram transformadas através do conteúdo que eu entrego. Deu para entender a diferença? Portanto, nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Entregue valor para as pessoas que estão com você. Entregue valor. Se você entregar o valor, lembre-se sempre, se o seu valor for mais alto e mais forte e poderoso do que o preço, venda sem medo. Vai e venda. Construção de tudo. Lembre-se o seguinte, público-alvo. Quem é teu público-alvo? Como você deve se comportar com ele? Como você deve falar com ele? Qual é o tom de voz que você vai usar? Qual? Outra coisa, que tipo de roupa eu devo usar? Qual é o tipo de perfil do meu público para isso ou para aquilo outro? Qual ambiente, isso e aquilo? Você precisa ajustar toda a sua comunicação falada e corporal para comunicar alguma coisa. Eu vou até fazer um vídeo, que até no meu curso lá tem aulas só de expressões corporais. Mas eu quero trazer outras comunicações aqui, quero falar um pouco também dessas expressões corporais e o quanto precisa estar congruente com o como e o que você fala. E isso vai trazer o know-how que você precisa tanto. Portanto, mais uma vez, se você quer realmente perder o medo de vender, você precisa estar preparado e preparada. É isso. Você sabe fazer um pitch da sua venda? Sabe oferecer um produto do seu serviço? Ou até mesmo de uma consultoria, por exemplo? E até de um produto, de uma ideia? Você consegue fazer isso em um pitch de 15 segundos? 30 segundos? 1 hora? Você consegue? Quanto tempo você demora para apresentar uma solução do seu projeto para aquela pessoa que precisa resolver o problema dela? Você consegue? Sua página, seu site. Eu estou falando da comunicação como um todo, tá bom? O seu site, sua página, a maneira como você fala, o jeito que você se porta, está congruente com o seu objetivo e seu propósito? Se eu entrar agora e for assistir um vídeo seu, ou uma palestra, ou se eu for numa reunião, numa apresentação, você realmente conseguiria me convencer através da maneira como você diz e como você se porta? Você conseguiria? Quanto tempo você precisa? Se eu te der 30 segundos, você consegue? 1 minuto, vai. 3, 5. Eficiência. Comunicação é eficiência. Você precisa estar pronto. E uma das frases que eu mais gosto, que eu venho falando sempre, é que você está preocupado em convencer as pessoas a comprarem de você. Pare com isso. Primeiro você precisa convencer as pessoas a te escutarem. Por isso você precisa entender qual é o seu discurso, como você está falando, quem é teu público, o porquê isso. Mais uma vez eu te faço esse convite. Dê uma olhada nos meus vídeos dentro do meu canal do YouTube. Quer ver? Faz o seguinte, ó, nessa mesma página que eu te falei, falarbemconecta.com.br, tem um vídeo lá que eu falo qual é o meu objetivo com você. Assista esse vídeo, tem 4 minutos. Assista esse vídeo. E você vai entender o que eu estou te falando de venda. Ali eu encontrei uma maneira de vender o meu produto da maneira que eu fale sem vender. Eu quero falar um dia só sobre isso, como falar de vendas sem falar de vendas, e assim vai. Mas eu espero que você esteja compreendendo todo esse apanhado. Lembre-se sempre disso. Quer vender mais? Quer vender melhor suas ideias, serviços e produtos? Quer fazer com que você perca esse medo horrível de falar em público, de se comunicar, reuniões, gravar vídeos? Poder vender sem medo? Porque você está ferindo o seu propósito?
Por favor. Lembre-se disso. Você precisa só isso. Gerar o valor o suficiente para o seu preço valer. Treine, execute, comprove, valide suas ideias. Execute de uma forma que realmente você encontra, não para alimentar o seu ego, mas realmente para transformar a vida das pessoas. Não seja tão negativo ou negativa ao avaliar o seu projeto, mas tampouco seja tão enamorado, tão apaixonado pelo seu projeto. Porque se você se apaixonar demais, você acaba ficando cego. Eu prefiro que você ame o seu projeto. Porque o amor é uma mistura de emoção com razão. Quando você está apaixonado, você fica cego, você faz loucuras. Mas quando você ama, você realmente toma ações tão sérias, tão fortes, que é emocional e racional ao mesmo tempo, que faz você se colocar não como em primeiro, mas o amor é colocado em primeiro plano. Eu espero que eu possa ter tido aqui um insight incrível para você e ter te ajudado. E falo para você, venda sem medo. Eu vendo os meus produtos, tanto consultorias, como eu falei, altíssimos tickets, quanto também vendo cursos com baixo ticket. Tudo eu vendo com valor. Eu garanto, vou dar um exemplo. Se você entrar agora lá, como eu falei, no falarbemconecta.com.br e você ver toda aquela estrutura, você já vai entender. Se você ver o site, se você assistir o vídeo, se você ver todo o meu curso, se você entrar no meu curso, você vai falar, não pode custar isso. E é isso que eu estou te falando. O valor dele é muito alto. E o preço é muito baixo. Chega até a ser incongruente. Você fala, cara, o cara está entregando tudo isso por esse preço. Por quê? Porque tem o meu propósito em volta dele. E é tudo que você precisa fazer com o seu projeto. É vender o seu propósito, vender a sua realmente verdade, o que você acredita. E tudo vai dar certo. E vai ser agregado. Ok? Obrigado por sua companhia. Eu vi que muita gente aqui já está escrevendo, também colocaram aqui likes, coraçõezinhos. Obrigado por sua companhia. Eu vi que tem gente que já falou ali que está no curso. Obrigado por acreditar que o curso é maravilhoso. E eu vi ali, fugiu rapidinho. Obrigado por você que está aqui realmente ao vivo e também para você que vai assistir reprise. Muito obrigado por sua companhia. E por favor, lembre-se, venda sem medo. Acredite no seu projeto e venda o seu propósito. Primeiro, faça com que as pessoas consigam te escutarem e assim você vai conseguir vender melhor suas ideias e os seus serviços. Pare de empurrar as coisas, tá bom? Apenas coloque uma oportunidade para as pessoas e deixe elas sentirem essa energia e fazer acontecer. Combinado? Eu espero que você goste do meu conteúdo que eu trago sempre e de uma forma muito carinhosa para você e verdadeira. Lembrando que a rede social que você mais gostar pode me seguir com o Ricardo Silva Voz, tá bom? E fica aí o convite para você dar uma olhadinha lá no site Falar Bem Conecta, que está disponível, que abri hoje, agora há pouco, aberto para o público geral. Eu só vendi esse curso, pra você ter uma ideia, nós temos acho que 200 alunos, praticamente, que foi vendido só apenas do meu grupo do WhatsApp. É uma coisa muito restrita, fechada, e que agora a gente abriu de uma forma mais espontânea, né? Deixamos aberto agora para qualquer pessoa poder adquirir o curso. E lembrando, dá uma olhada lá que você vai ver. O preço não é aquele. Então, quiser aproveitar, fique à vontade. E tem grande valor. Tá bom? Um abraço para você, mais uma vez, obrigado por sua companhia. A gente se vê toda segunda e toda quinta, 9 da noite. Até.